Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ana Clara. Fui convidada para dirigir essa devocional. Vamos começar ouvindo o hino O Amor do Salvador pelas crianças da ala Jaboatão. A primeira oração será feita pela irmã Lohane, da ala Moreno. Nosso querido amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso pão de cada dia e pela nossa família. E nós te pedimos que o Senhor cure todas as pessoas que estão nos hospitais do coronavírus e nossa casa e nossa família. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora vamos ver as apresentações das alas Curado e Vitória. Elas prepararam um jogral para nós. Preste-me testemunho que Jesus Cristo vive, que Ele morreu por mim e por todos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Todo dia eu tinha 14 anos de idade, muitas igrejas seriam verdadeiras. E ele não sabia qual igreja ele se filiar. Hoje estudar a Bíblia. No Tiago 1,5 ele leu: se tivesse falta de sabedoria, peça a Deus. Em uma manhã de primavera, José foi para um bosque perto da casa dele para orar. José se então para fazer oração e Satanás tentou impedir, mas foi o mais fervor a Deus. Então Deus apareceu a ele e mostrou Jesus Cristo, ouvindo meu filho amado. E a igreja dele não estava na terra. Então Jesus Cristo disse que a
a igreja dele não estava na terra, que esperasse que ela ia restaurar. Deus foi um profeta chamado por Deus. Ele restaurou a igreja na terra. Sei que isso é verdade e não diz amém. Amor que une nosso lar, amor que a Deus nos faz voltar. Amor que sempre vai durar, encher minha alma, vem. Amor que Cristo demonstrou, amor que o Pai se sujeitou. Vem minha alma, vem. Amor que nos unificou. E a alma vem. Amor que sobrepuja a dor, amor que abranda o amargor, amor que a vida traz valor, encher minha alma vem. Senhor, concede-me o poder de transformar o meu viver. Vem, ó Senhor, me socorre, encher minha alma vem, enche minha alma vem, encher minha alma vem. E isso é para representar o amor Do Salvador. A presidente da primária da Estaca, a irmã Daniela Charles, deixará uma mensagem para nós. Logo depois, ouviremos a primária da aula Cavaleiro, cantando Eu Sei Que Vive Meu Senhor. Então, irmãos, nessa parte da devocional, eu gostaria de começar prestando meu testemunho, dizendo que eu sou muito grata ao Senhor por esse chamado. Né? Ele tem me ensinado, tem me ajudado muito. Trabalhar com as crianças realmente é um presente. Né? É a parte mais próxima que a gente tem do Senhor. Né? Eles vieram da presença do Pai Celestial há bem pouco tempo. Né? Então ainda vem cheio desse espírito para nós. E que oportunidade que o Senhor me deu de poder aprender com eles, sabe? Aprender com as irmãs de cada ala, poder compartilhar e aprender com elas também. Né? No caso, aprender com vocês. Então, eu queria dizer para vocês também que eu sou muito grata por saber que o Senhor nos deu a liberdade nesses últimos dias de sermos livres para escolher o que quiser, né? De sermos livres para adorar a Deus acima de todas as coisas. E isso me faz lembrar de pessoas das Escrituras que deixaram isso bem claro para a gente, né? Deixaram para a gente como exemplo. Eu queria hoje, em especial, começar falando de um homem. No caso, eu vou falar de uma família, mas vou começar pelo homem, né? E pelo patriarca da família. E gostaria de, primeiro, meio que fazer uma brincadeira com vocês. Se fosse presencial, seria uma brincadeira, né? Como nós estamos nesse período de pandemia, eu queria que vocês interagissem, de repente, entre vocês em casa, tá bom? Vocês podem tentar adivinhar também aí entre vocês. Este homem tem algumas características. Ele foi um dos maiores exemplos para nós aqui na Terra. Nas Escrituras falam bem pouco, tem bem pouca coisa falando sobre ele. Mas quando a gente analisa cada coisa que é escrita, cada situação que ele viveu, que ele deixou de exemplo para nós, é edificante. A gente realmente tem vontade de ser igual, sabe? Então, este homem, como exemplo, ele foi um exemplo de líder, ele foi um exemplo de cidadão. Vocês vão ver mais pra frente que ele foi, assim, um exemplo perfeito, sabe? Como cumpridor do seu dever. Ele foi um excelente cristão, ele foi humilde a fazer todas as coisas e, acima de tudo, ele foi muito amoroso. Tá? O exemplo dele com seus filhos ecoa até hoje, nos nossos dias. Esse homem conseguiu ser o maior, sem precisar subir em cima de ninguém. Ele conseguiu ser muito poderoso. Ele nunca usou uma espada, nem dinheiro para parecer melhor que ninguém. Ele conseguiu fazer um dos maiores feitos aqui na Terra. Né? Ele criou sendo humilde, ele educou com amor, né? E ele ensinou através do seu próprio exemplo. Ele não esperou que ninguém fizesse por seus filhos. Ele mesmo foi lá e ensinou vivendo da maneira correta. Eu poderia falar, vocês já
Conseguem aí entre vocês dizer quem é esse homem? Vou dar mais uma dica, tá bom? Antes de dizer quem ele é. Então, eu poderia dizer que esse homem seria Moisés, a quem Deus entregou o seu povo. Eu poderia dizer que ele foi o rei Davi, a quem o Senhor entregou todo o seu reino. Eu poderia dizer que foi algum dos profetas, a quem o Senhor entregou as suas santas escrituras, mas não foi nenhum deles, não nesse momento. Eu queria hoje falar de um homem muito especial, a quem o Senhor entregou o seu Filho Jesus Cristo. Eu queria falar de José. José é o pai terreno de Cristo. Eu tenho aprendido muito com o exemplo dele. Ele e Maria realmente foram um exemplo do que nós deveríamos ser para os nossos filhos, para a nossa família. E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo, a leitura da escritura de Mateus. Então, nessa escritura de Mateus 1, do 18 ao 23, ele fala muito claramente a natureza de José, como um pai. E aí eu queria ler para vocês, e queria, por favor, pedir que vocês prestassem bastante atenção nessa escritura, porque é no detalhe que a gente vai entender, tá bom? Então, vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria inflamar, intentou em deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas. Receba Maria como tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. E aí, mais pra frente ele vai dizendo que ela vai dar luz a um filho de Deus, Fala que ele será grande, que ele virá para salvar os pecados. E no 22 diz assim: e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, dizendo assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, eu queria que a gente se atentasse a alguns detalhes, dessa escritura. Diz que José, que acredito eu, espero não estar enganada falando bobagem, José era um homem muito simples, era um homem sem muita instrução, Ele era um carpinteiro, acredito eu, que tinha pouca instrução. Imagina, do nada, ele descobre que a mulher que ele ama, com que ele está noivo, desposando, ele está prestes a casar com Maria. E aí, ele descobre que Maria está grávida. Eu queria, irmãos, que a gente parasse e pensasse. Homens e mulheres. Imagina, irmãos, que o senhor vai estar perto já de casar e a sua esposa aparece grávida. Ou irmã, tá chegando o dia do seu casamento, a senhora já alugou o vestido, já tá tudo pago, e a senhora descobre que o seu esposo engravidou uma outra mulher. Imagina como nós nos sentiríamos, É uma comparação meio chata, mas eu queria que a gente sentisse realmente o que José e Maria estavam vivendo naquele momento. Imagina o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar dele, que espírito nós teríamos para resolver uma situação dessa, Então, José, ele fez um pouquinho diferente, Ele ponderou. Ao invés de falar, de brigar, de expor Maria, ele ponderou. Teve até o desejo de desistir. Essa atitude de José parar e ponderar sobre o que estava acontecendo já nos diz muito sobre ele, Nos diz muito sobre o caráter, sobre a espiritualidade dele, Então o Senhor sabia quem José era e tratou de enviar um anjo, em uma revelação para que pudesse confortar o coração de José, porque Deus sabia que ele aceitaria. Então no 24, no capítulo 1, versículo 24, é bem pequenininho, diz assim: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou,
e recebeu Maria como sua esposa. Então, o que dizer mais sobre José, né, irmãos? Que espírito, né? Mas parando para pensar, o que eu e você faríamos mesmo? Será que a gente teria esse mesmo espírito, essa mesma paciência, né? E isso me fez pensar em outra coisa, numa promessa que o Senhor fez para Joseph Smith, lá em Doutrinas e Convênios 82:10. Né? Então eu vou abrir aqui para vocês, que é melhor eu ler do que me perder em alguma palavra. Então diz assim: eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, Deus, Ele deu essa provação, essa situação para Maria e para José. Mas eles sabiam também para quem eles estavam dando. Né? Não era homens comuns, não era um homem comum, não era uma mulher comum. Era alguém que ele confiava para deixar o seu filho no período que estivesse na terra. Né? Então, olhando para a história de José e Maria, toda essa situação que eles passaram e conseguiram juntos resolver. Sabe, eles não pediram ajuda de ninguém, ele não esbravejou, ele não denunciou, ele não foi chorar na casa de um amigo, ele não foi falar dela para uma amiga. Não, eles resolveram entre eles e o Senhor. Era algo do Senhor, então precisamos resolver com Ele. Né? Então, olhando para essa história, a gente vê porque Deus deu Cristo para José e para Maria. Porque eles sabiam que esse casal conhecia o caminho para resolver as coisas. Pensa, irmãos, José era um homem que tinha revelação. Ele via anjos, ele falava com anjos. Deus tinha esse elo com José. Maria também. Ela também viu anjos. Ela também foi instruída por um anjo de Deus. Né? E aí falamos bastante de José, né? Acho que já deu para entender quem era José, então vou falar mais uma coisa que eu acabei de lembrar. Lembra quando eu disse para vocês que José, ele era um homem que ele era completo em todas as coisas? Ele era um bom cristão, obediente, temente a Deus e principalmente como cidadão. Deixa eu contar para vocês, todo mundo já conhece essa história, mas pensem, quando saiu o decreto do censo e José teve que sair da terra onde ele estava e ir para Jerusalém, ele tinha tudo para dizer: não, eu não vou. Minha esposa já está com 9 meses de gestação, porque logo depois Cristo nasceu, antes de chegar em Jerusalém. Ele tinha o negócio dele, ele era carpinteiro, ele tinha a profissão dele, tinha o lugar onde ele trabalhava. Ele podia dizer: eu não vou, eu tenho toda a desculpa do mundo, não moro mais lá, não tenho que ser contado, depois eu dou uma desculpa, né? De repente é o que a gente faria hoje no período de eleição, a gente teria uma desculpa para dar, para justificar o voto. José não, ele não deu desculpa para ninguém, ele foi lá e fez aquilo que ele sabia que deveria ser feito. Né? Então até nisso José é um bom exemplo para nós. Agora vamos falar um pouquinho de Maria, né? A gente falou tanto dele. E Maria, eu só quero falar 2 ou 3 palavras sobre ela. Tem uma escritura que quando o anjo chega para falar com Maria, ele fala algumas coisas dela. Ele chama ela de agraciada, bendita entre as mulheres, e diz que Deus achou graça em Maria. Irmãs, eu fico imaginando o que Deus achava de Maria, como Deus olhava Maria. Pensa, eu muito curiosa fui lá procurar, né? O que é agraciada? Então lá tinha assim, ó, condecorada, que é algo que você faz quando você recebe um título, uma premiação alta. Né? Ela chamou ela de condecorada, de perdoada, se Deus ia dar o filho dele para ela criar. Então Deus perdoou qualquer pecado que Maria tenha feito, né? Chamou ela de presente, dádiva recebida pelo amor de Deus. Isso quer dizer agraciada. O que queria dizer com bendita entre as mulheres? Chamou de abençoada, de afortunada e de generosa. Vamos lá, vamos saber mais sobre Maria. Então, quando o anjo chegou, ele testificou que Deus viu graça em Maria. O que seria, irmãos, que Deus falaria de nós quando mandasse cada um dos nossos filhos aqui para a terra? Será que Deus falaria as mesmas coisas para a gente? Será que Deus nos chamaria de todas essas coisas quando manda uma das crianças, um dos espíritos dele aqui para a gente cuidar? Será que é dessa mesma forma que Deus tem nos visto hoje? Homens,
Será que Deus pode confiar em você como confiou em José, como portador do sacerdócio, para ensinar o filho dele aqui na terra? Será que hoje a gente é merecedor disso? Líderes da primária, nós. Será que a gente tem ajudado as nossas crianças da forma que a gente deveria? Será que as nossas aulas têm sido preparadas com amor, com espiritualidade, passando para as nossas crianças aquilo que realmente Deus gostaria que elas soubessem? Ao começar esse treinamento, ao escrever meu treinamento, ao começar a gravar para vocês, eu fiz isso. Eu falei com Deus. E eu pedi para Ele que Ele pudesse me ajudar. E que eu falasse para vocês aquilo que Ele gostaria. Mas que acima de todas as coisas, que eu pudesse aprender. Que eu pudesse aprender a ser uma mãe melhor. Uma esposa melhor. Uma líder melhor. Então, agora eu vou ter que ler um pouquinho, porque eu não vou mais me encontrar. Será que estamos realmente fazendo tudo o que nós podemos para levar os nossos filhos de volta ao Pai Celestial, como Maria e José entregaram ele de volta para Deus? Depois que Cristo disse, está consumado. Estava tudo pronto. Ele já tinha feito tudo o que ele podia. Será que a gente teria a coragem de entregar o nosso filho se hoje o Senhor aparecesse perante nós? Será que eu poderia dizer, Senhor, encerrei a carreira e guardei a fé. Aqui está o filho que me deste. E ele é perfeito. Eu fiz tudo o que eu podia. De repente eu não fiz o melhor como se eu gostaria, mas eu fiz tudo o que eu podia. Será que eu posso falar isso hoje? Será que eu realmente tenho ensinado todas as coisas para os meus filhos? Então eu fico pensando, irmãs, que de repente aí na sua casa pode ter alguém dizendo assim, irmã, mas Jesus Cristo, ele foi escolhido para isso. Esse era o propósito dele, né? E eu vou te perguntar de volta. E nós? Nós sabemos qual é o propósito dos nossos filhos aqui na Terra? Nós sabemos quem Deus espera que eles se tornem? Então a gente tem que fazer o nosso melhor hoje. Porque caso um dia o Senhor chame nossos filhos para qualquer coisa, servir em qualquer lugar, eles precisam estar preparados. A gente não sabe até quando nós vamos ter o poder sobre os nossos filhos. Então precisa ser hoje. E em relação a isso, me fez lembrar um vídeo, um filme. O filme do Rei Leão 1. Eu queria compartilhar com vocês só um trecho, um pedacinho. No Rei Leão, existia o Mufasa, né, que era o pai, o rei. E ele tinha um filhinho chamado Simba. E Mufasa, para onde ia, ele tinha o maior orgulho de mostrar Simba para todo mundo, de ensinar tudo para o filho dele, porque o filho dele seria o próximo rei. Então, tudo que foi possível, ele mostrava e ensinava para o filho dele. Só que nisso tudo, existia o irmão do rei, Scar. Ele era invejoso, ele era malvado, e ele queria tomar o trono de Mufasa. E, consequentemente, destruir Simba, porque ele seria o próximo na linha de sucessão. Ele seria o rei. Então, o que ele fez? Ele armou uma emboscada e o desejo dele era matar Simba e matar o rei, né? E o que aconteceu? Ele realmente conseguiu matar o rei. Ele fez de uma forma que todos os animais vieram correndo numa... Tem um nome, não lembro agora. E aí eles passaram por cima do rei e Simba quase foi machucado também. Só que ele conseguiu sair daquilo tudo e quando ele olha para o pai dele, quando Simba olha para o pai dele e vê o pai dele morto, ele fica desesperado. O pai era a imagem de quem ele deveria ser. Era o maior exemplo para ele, né? Então o tio malvado chega, Scar, e fala para ele que a culpa é dele. Que aquilo aconteceu com Mufasa porque Simba provocou tudo aquilo. E Simba, uma criança, se deixou levar, acreditou nisso e Scar, o tio, falou que ele precisava ir embora, que ele precisava sumir dali, senão todas as pessoas iriam culpá-lo. As pessoas não queriam mais que ele ficasse ali. E Simba, muito triste, fez isso, porque era uma criança. E qualquer pessoa podia influenciá-lo, porque ele era uma criança. Então, por um momento, Simba esqueceu de tudo que o pai dele tinha ensinado e saiu. Correu, foi para muito longe. Em um determinado lugar, ele chegou, ele já estava com muito sono e muita fome. E ele encontrou 2 animaizinhos, Timão e Pumba. E eles acolheram Simba, ficaram com medo, mas acolheram Simba. Simba com fome. Eles ensinaram para Simba
que ele deveria comer larvas. Imaginem, irmãos, um leão carnívoro passou a comer larvas. Ele foi ensinado que deveria fazer isso, ele era uma criança. Tudo que fosse ensinado para ele, ele faria, porque ele confiava naqueles dois amiguinhos agora. Ele estava sozinho e as únicas pessoas com que ele tinha para confiar era Timão e Pumba, Hakuna Batata. Então, irmãos, Simba cresceu, os anos passaram, Simba se tornou um leão grande, forte e continuou comendo larvas, porque foi o que ele aprendeu quando criança. Ele não tinha mais o pai e a mãe para dizer o que ele deveria fazer. Certo dia, Simba já quase nem lembrava quem ele era, não lembrava de muita coisa da família dele, não lembrava qual era o dever dele. Ele nasceu para ser um rei. Ele esqueceu de tudo isso. E em um determinado momento apareceu um macaquinho. Esse macaco, ele devia ser um bispo, só pode. E ele reconheceu Simba e falou: eu sei quem você é Simba, filho de Mufasa. Você precisa voltar. As pessoas estão esperando por você. E ele falou, não, Simba falou, não, eu não quero mais isso pra minha vida, eu já esqueci, eu não quero mais isso pra minha vida, vamos esquecer, deixa isso pra lá. E o macaquinho danado pegou o cajado e sentou na cabeça de Simba. E doeu, e Simba deu um rugido muito alto. E no rugido que ele deu, ele pôde lembrar quem ele era. Ele lembrou quem ele era. Ele lembrou de tudo que o pai dele tinha ensinado para ele. Ele lembrou que ele nasceu para ser um rei. Irmãos, os nossos filhos, eles precisam desde criança aprender quem eles são. Nós, como pais e líderes, nós precisamos ensinar essas crianças quem elas são, o que Deus espera delas. A gente não vai estar aqui o tempo todo, mas em algum momento o Senhor vai ajudar, vai colocar alguém na vida dos nossos filhos, seja um bispo, uma presidente da primária, um amigo, um anjo, como fez na vida de Maria e de José. Mas alguém vai levar essa criança de volta para o caminho. Mas nós precisamos ensinar. Eles precisam guardar na mente e no coração quem eles são para Deus. Mas sabe qual é o maior problema hoje, irmãos, aqui na Terra? Nós pegamos um hábito muito ruim de delegar aquilo que Deus deu pra gente. A gente tem a mania de querer passar para outras pessoas o chamado que Deus deu pra gente. A gente está sempre muito ocupado com a nossa carreira, com a nossa vida, com as nossas dores. Simplesmente a gente delega, alguém vai fazer. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Se eu não ensinar o meu filho, o presidente da primária pode ensinar, a avó, a tia, o bispo. Eu, neste momento, não posso. E a gente vai delegando até que chega um Scar na vida dos nossos filhos, porque o Scar, hoje, pra gente, ele representaria Lúcifer. Ele queria tomar o lugar do irmão dele. Não é bem parecido as histórias? Lúcifer também não queria tomar o lugar de Cristo. Então, irmãos, já tá passando da hora, sabe? A gente não pode mais esperar que alguém faça aquilo que a gente tem que fazer. A gente precisa ensinar os nossos filhos da mesma forma que Maria e José fizeram. Eles sempre estavam lá. Cristo sempre podia contar com eles. Foi por esse motivo, irmãos, que eu preparei toda essa ilustração. Eu sei que pode estar um pouquinho cansativo, mas eu precisava tocar o coração de vocês, de ver um grande exemplo de quem Cristo se tornou, simplesmente porque ele teve pessoas o tempo todo em sua volta. Então, irmãos, foi por esse motivo, que a primeira presidência ela decidiu criar este programa. É um programa de desenvolvimento pessoal para jovens e crianças da primária. Então, eu vou ler para vocês o que a primeira presidência, através da irmã Cordon, que ela é presidente das moças geral, o que ela mandou pra gente, tá bom?
os jovens e para as crianças também. Ela diz assim, ó: todos os ensinamentos e atividades deste programa foi criado e pensado para ajudar a nós a nos tornarmos como Cristo. Ela disse a nós. Mas espera aí, o programa não foi criado para jovens e crianças? Sabe por que ela disse isso? Porque ela enfatizou muito que este programa ela precisa ser feito em família. A eficácia desse programa será muito maior se nós estivermos ajudando os nossos filhos. Este programa é uma ferramenta sagrada que vai treiná-los para fazer e guardar convênios sagrados. Nós, pais e líderes, podemos ajudar a cumprir essas metas. Essas metas, irmãos, já foram lançadas desde 2019, né? Em 2020 começou a pandemia. No final de 2019 nós recebemos. Então, 2020 veio a pandemia. Todo mundo em casa, quase não foi falado sobre isso. 2021, a gente está vivendo e a gente sabe o quanto está difícil. Nós, da presidência da primária da Estaca, nós fizemos um treinamento recentemente falando sobre ele. Só que esse programa, ele é muito novo, tem muitos detalhes. Então, nós fizemos sim um treinamento, mas nós temos a consciência de que nem tudo foi absorvido, tá bom? Então, hoje, a minha conselheira, ela já postou lá no grupo da primária, né, da Estaca, da presidência da primária das alas, e tem um treinamento lá que nós tivemos recentemente. Então, quem precisar, qualquer pessoa que precisar, vai na sua presidência da primária, pede para que ela passe esse treinamento para vocês. E por WhatsApp, ela vai passar para qualquer pai, qualquer mãe, qualquer líder. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse programa, tá bom? A esse treinamento. Então, por causa da pandemia, esse programa ainda está muito parado. A gente sabe muito pouco, né? E as crianças e os jovens, eles precisam aprender. Esse foi um projeto criado pelo Senhor. E se o Senhor pediu para a gente fazer, é óbvio que nós estamos precisando nesse momento, né? E nós precisamos tratar ele com a máxima urgência. Não dá para deixar para depois. Sabe por quê, irmãos? A gente pode dizer assim, poxa, mas nesse período de pandemia, eu vou esperar voltar às aulas da primária para a líder da primária me ensinar a fazer. Ou a líder da primária pode pensar, eu não vou cumprir o programa com as crianças, porque eu vou esperar as aulas voltarem e a gente marcar uma atividade para isso. Enquanto nós esperamos, Lúcifer trabalha. Ele não parou na pandemia. Nem vai parar nunca. Meu marido costuma dizer, eu vou ler para não esquecer, tá bom? Ele costuma dizer que o inimigo, Lúcifer, ele sempre está com os dardos inflamados, prontos para lançar sobre nós, né? E aí, recentemente, ele fez um discurso e ele disse que hoje Lúcifer não está mais usando os dardos. Agora, ele é um sniper. Sabe os snipers, aquelas pessoas que são atiradores de elite, né? Eles não erram um tiro. Eles estudam, são treinados incansavelmente para ter o alvo perfeito. Eles não erram. Então, é assim que Lúcifer está fazendo hoje. Mães, pais e líderes, este é o momento, sabe? O Senhor inspirou a nossa liderança com esse projeto, né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, todo mundo em casa, as crianças super ociosas, a fazer, a inventar, a criar, tá tudo aqui. Tudo aqui. Não tem mais o que a gente inventar. Esse manual ele é muito simples. Eu não vou entrar nele agora porque a gente levaria muito tempo. Tem um treinamento pronto. Se vocês precisarem, a ala coqueiral e a ala cavaleiro, elas vão fazer um serão e convidaram a gente para ir lá e dar esse treinamento, né? Então, é fácil, a gente pega o treinamento, passa para vocês podem ler, abre o manual, chama as crianças, pega um minuto, um momento para elas, sabe? E ele é simples, esse manual, né? E ele pode ser muito prazeroso se a gente usar da forma correta, tá? São metas que dá para cumprir em família. Eu vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, a minha filha de 10 anos estava organizando as metas que ela e a minha filha de 16 fariam juntas. E entre essas metas, a minha de 10 anos falou que gostaria de aprender um pouco mais sobre cozinhar, porque a irmã dela, a Gabi, a mais velha, ela quer ir para a missão e a Gabi está tentando desenvolver. A Gabi aprendeu a fazer algumas coisas e Clara também quer ir pelo mesmo caminho. Então ela falou, mãe,
quando você for fazer lasanha, que é o meu prato preferido, me chama, por favor, que eu quero aprender. Ok. Passados alguns dias, eu e a Clara, de 10 anos, nós brigamos. Ela tem o dever aqui em casa de encher as garrafas e ela não encheu. E aí ficou eu e ela, você não encheu, ah, enchi, você não encheu, ah, não enchi. A gente ficou chateada, foi cada um pro seu lado, eu fui pro meu quarto, peguei as escrituras e fiquei lendo lá. E eu realmente fui tocada pelo Senhor. Que eu não estava fazendo, não estava dando um bom exemplo para minha filha. Eu não estava fazendo as coisas da forma, eu não estava ensinando a ela da forma com que o Senhor gostaria que eu fizesse. Né? E eu pensei, vim para a cozinha, peguei os ingredientes que ela queria para fazer a lasanha e falei, Clara, você não queria aprender a fazer lasanha? Vem, eu vou fazer agora. E ela foi com um sorriso de canto a canto. Quem estava chateada já não estava mais, né? E ela foi e a gente começou a fazer, e eu mostrando, tentando fazer com que ela também botasse a mão. E no final estavam as duas rindo, a gente já nem lembrava mais do que tinha acontecido. Né? Ela cumpriu a meta dela, mas acima de tudo, foi cumprido o propósito do manual. O propósito que o Senhor providenciou para cada um de nós. Então, irmãos, quando eu digo, está tudo aqui. Está tudo aqui. Os nossos jovens e as nossas crianças, eles têm toda a instrução, a gente só precisa ajudá-los, incentivar, pedir para eles fazerem. Porque o mundo ele vai dando muitas outras coisas para eles fazerem, muitos outros recursos, e às vezes mais prazerosos, momentaneamente. Mas a gente precisa mostrar para eles, irmãos, o que realmente tem valor. Nós precisamos ser Maria e José na vida dos nossos filhos. Precisamos preparar os nossos filhos para ser como Cristo. E eu vou falar para vocês o que esse manual deixa como promessa. Ele diz que se nós ajudarmos os nossos filhos a cumprir o que o Senhor designou neste manual, nossos filhos se tornarão como Cristo é. Esse manual cuida dos corações, ele une as famílias e nos torna como Cristo foi aqui na Terra. Nós precisamos realmente ter o foco de quem nós queremos que os nossos filhos se tornem. Precisamos mostrar para eles quem eles são aqui na Terra, mas principalmente que eles são filhos de Deus, mas principalmente que eles podem se tornar um Deus, né? Então, se nós queremos filhos especiais, nós precisamos nos tornar líderes e pais especiais. Precisamos estar mais próximo dos nossos filhos, das nossas crianças da primária. Né? Então, irmãos, eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham sentido um pouquinho, né, do espírito que eu senti ao preparar esse serão, esse treinamento. Para mim, foi muito bom. Hoje eu saio daqui, eu encerro em nome de Jesus Cristo, dizendo que eu realmente sei como ser como Cristo. Eu sei o caminho pelo qual fazer isso acontecer. Isso foi uma promessa que o Senhor deixou pra gente através dos nossos líderes. Esse manual ele foi inspirado pelo Senhor. E a irmã Cordon disse, e eu repito, se nós cumprirmos com esse dever com os nossos filhos, eles estarão preparados para cumprir e realizar convênios sagrados. E se algum dia nós viermos faltar para os nossos filhos, como Mufasa faltou para Simba, nossos filhos vão saber o caminho de volta, ou o caminho que eles devem permanecer. E eu deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que
chama sua voz, que roga sempre ante Deus, velando pelos filhos seus, que vive para me amparar e minha alma acalentar. Eu sei que vive meu Senhor e que por mim tem grande amor. Enquanto viva cantarei, ó Redentor, Senhor e Rei. Por Ele a vida eu darei, a morte eu conquistarei. Vou preparar o meu lugar no céu, que é meu eterno lar. Que vive, ó louvores dai, e sempre a Cristo exaltai. Clamemos hoje com fervor. Eu sei que vive meu Senhor, que vive para me alentar, a minha angústia sossegar, meu turvo coração calmar e novo alento inspirar. Vive para me alentar, a minha angústia sossegar, meu turvo coração calmar, um novo alento inspirar. E tem conselhos para mim, me manda sua paz sem fim, que vive para consolar E com ternura me guiar, que vive, ó louvores dai, e sempre a Cristo exaltai. Do mundo é o Redentor, eu sei que vive meu Senhor. É com ternura me guiar, que vive o louvogia, e sempre a Cristo exaltar. Do mundo é o Redentor. Eu sei que vive o meu Senhor, eu sei que vive meu Senhor. Nós deixamos esse hino com amor e carinho em nome de Jesus Cristo, amém. As crianças da ala Jardim São Paulo fizeram discursos para nós. Vamos ouvir? Em 1820, Jesus Cristo e o Pai Celestial apareceram para Joseph Smith para responder à pergunta de qual igreja era verdadeira. Porque ele tinha lido em Tiago 1:5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Enos foi um homem que
um dia foi caçar e sentiu vontade de ser perdoado. E ele se ajoelhou e começou a orar. E a oração dele durou por um dia. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo: teus pecados estão perdoados. E ele perguntou: Senhor, como isso aconteceu? E ele respondeu: por causa de tua fé em Cristo. O presidente Sdorf, quando ele era menor, ele fala que a família dele estava fugindo, para sair da Alemanha por causa da Guerra Mundial. E ele fala que a mãe deles saiu para comprar alimento. E quando voltou, os trens tinham desaparecido. E ela começou a perguntar a todo mundo se tinham visto, onde ele tinha ido, e nada. Então ela decidiu fazer uma oração. E quando ela terminou a oração, ela procurou mais e encontrou o trem. A oração é uma das formas que temos para conversar com o Pai Celestial. E eu sei que a igreja é verdadeira, sei que Cristo nos ama e sei que as famílias poderão ser eternas. E também sei que o poder da oração é muito grande. Não precisamos nos importar, podemos perguntar qualquer coisa. Pode perguntar, fazer oração sobre uma sandália perdida ou qualquer coisa que vocês que podem achar besteira, mas não é. Sempre devemos perguntar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Sou grata pela oportunidade de discursar aqui hoje e foi pedido que eu falasse um pouco sobre como posso ouvir a voz do Senhor através das Escrituras. Há várias maneiras de ouvir a voz do Pai Celestial. Pode ser ao confiar nos sentimentos que o Espírito Santo nos passa, ao orar fervorosamente ao Pai, ou ouvir hinos ou discursos. E uma dessas formas é lendo as Escrituras. O profeta Russell M. Nelson falou durante a conferência de abril do ano passado, onde podemos ir a fim de ouvir o Senhor. Podemos abrir as Escrituras. Elas nos ensinam sobre Jesus Cristo e seu Evangelho, sobre a magnitude de sua expiação e sobre o grande plano de felicidade e de redenção de nosso Pai. Mergulhar diariamente na Palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual, especialmente nestes dias que crescemos agitação. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo, diariamente as palavras de Cristo nos dirão como pode reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Ao ler as Escrituras diariamente, adquirimos um forte testemunho sobre Jesus Cristo. Seu Evangelho é o plano de salvação. Também é a forma mais simples e eficiente de encontrarmos nossas respostas. Tem um ditado que dizia que, se queremos falar com Deus, oramos, e se quisermos ouvir Deus, devemos ler as Escrituras. Elas são registros que foram feitos por inspiração e contêm as palavras de Deus. As Escrituras são sagradas, e ao procurar orar, jejuar e estar em sintonia com o Espírito durante a leitura,
conseguimos ouvir a voz do Pai. Um exemplo disso está na seção 18 de Doutrinas e Convênios. Lá fala um pouco sobre as Escrituras, mas os versículos que mais gostei e vou ler são 34 ao 36, que diz assim: 34. Essas palavras não são de homem, nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vós testificarei que são minhas, e não de um homem. E o 35, pois é a minha voz que vou-lhes dizer, pois vós são dadas pelo meu Espírito e pelo meu poder. Vós as podeis ler uns para os outros, e se não fosse pelo meu poder, não as podereis ter. E o 36, portanto, podeis testificar que ouvistes a minha voz e conheceis as minhas palavras. E eu gostaria de compartilhar meu testemunho, que sei que Deus vive e as Escrituras falam a verdade, que são verdadeiras também, que o Pai Celestial é o nosso Pai e que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito espiritual, não é mesmo? Agora espera para ver a apresentação da aula coqueiral. Sou da Igreja de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias. Eu sei quem sou eu e o plano de Deus. com fé eu seguirei. Sei que Cristo é o nosso Salvador, seu nome honrarei, seguindo a Jesus. Verdade e luz, ao mundo anunciarei. Essas apresentações foram feitas com muito amor por cada criança e líder da primária. Esperamos que vocês tenham sentido o Espírito. Boa noite. A última oração será feita pelo irmão André, da ala Moreno. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós agradecemos por esse dia, por essa noite e por essa família. Agradeço por tudo que conseguimos aprender hoje e pelo serão que foi dado. Eu agradeço por todos os que estão aqui e que o Senhor abençoe nossa noite, que o Senhor abençoe todos que necessitam, as famílias que estão doentes. E eu agradeço por tudo que o Senhor nos dá todo dia, pelo pão que o Senhor coloca em nossa mesa e pela vida que o Senhor nos deu. Essas coisas te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.